Bom dia, bom dia, bom dia. Um feliz sábado para você, para sua família e que Deus continue abençoando você, tua casa e tudo que você estiver fazendo. Estou aqui a meditar, meus irmãos, sobre 3 parábolas, e que o tema de hoje é libertação dos filhos pródigos. Então, aqui no livro de Lucas, capítulo 15, nós temos aqui a parábola da ovelha perdida, a parábola da moeda perdida e a parábola do filho pródigo. São 3 parábolas que nos faz a meditar no potencial, no grande amor que esse Deus maravilhoso tem por cada um de nós, né? Muitas das vezes nós passamos por tantas dificuldades na nossa vida que nós nem percebemos as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Temos que ser racionais, né? Mas antes de tudo, eu quero pedir para vocês incluir o nome do nosso irmão Walter, né, em suas orações. O Walter é um irmão que tem muita experiência, né, de vida, né? E é muito bom quando a gente tem a oportunidade de sentar, conversar e aprender muito com ele, né? Já tem algum tempo que ele não está muito bem, e eu peço aos irmãos que, quando estiver orando, ore pelo nosso irmão Walter, né? Para que Deus venha restabelecer sua saúde, para que Deus venha a, a fazer assim, diz o Senhor, em sua vida. Amém? Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus, da terra e tudo que há nele. Pai querido, eu peço nessa manhã de sábado que o Senhor, meu Pai, visite o nosso irmão Walter. Que o Senhor restabeleça a sua saúde. Dê a ele, meu Pai, a saúde para que ele possa continuar levando o teu evangelho. Para que ele possa, Senhor, fazer as suas lives falando do teu grande amor, falando das experiências contigo. Ó Deus, a tua palavra diz que o maior testemunho que nós temos é o testemunho de vida. Então, Senhor, eu peço a ti, Senhor, que o Senhor restabeleça a saúde dele. Também peço que o Senhor continue abençoando a cada um de nós, Pai, a cada ouvinte, a cada família aqui representada, para que nós possamos aprender, para que nós possamos levar o teu evangelho, meu Pai, para onde nós formos. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje eu quero falar sobre um tema sobre libertação dos filhos pródigos, né? Lá em Lucas, capítulo 15, do versículo 11, né, ao 32, nós podemos ler um pouco sobre a parábola do filho pródigo. Todos nós já conhecemos, né, essa parábola, uma parábola que tem, assim, diversas reflexões para a nossa vida, né? E hoje não é diferente. No capítulo 15 do livro de Lucas, é conhecido como o Evangelho dentro do Evangelho, né? Por quê? Por demonstrar o princípio divino. E esse princípio divino é o amor. E ao decorrer da nossa leitura, ao decorrer dessa história, nós vamos aprendendo um pouquinho mais sobre isso. Por quê? Porque os fariseus, eles faziam duras críticas a Jesus, né, a respeito de Jesus comer com pecadores. E devido a isso, Jesus ele conta, né, para eles 3 parábolas. Parábolas da ovelha perdida, da moeda perdida e do filho pródigo, né? Então, quando Jesus senta ali, né, com os pecadores, né, para ceiar,
para fazer uma alimentação, os fariseus, eles começam a fazer essas duras críticas, começam a criticar, começam a fazer coisas que não agrada. E muitas das vezes nós fazemos como os fariseus faziam, né? Muitas das vezes nós entramos nessa mesma condição. Aí Jesus vem contando para eles sobre essas três parábolas, né? Essa parábola da ovelha perdida, a parábola da mulher que perdeu a sua moeda, né, a sua dracma, e a parábola do filho pródigo, né? No primeiro contexto histórico, nós vamos ver que uma das surpresas do ministério de Cristo é que ele atraiu pessoas das quais os religiosos nem se aproximavam. Então ele escolheu aquelas pessoas que era desprezada, aquelas pessoas que era excluída, né? Então, quais são essas pessoas que Jesus atraiu? Ele atraiu as pessoas enfermas, as pessoas pobres, atraiu os samaritanos, né? Mulheres e coletores de impostos. Todas essas pessoas, aos olhos desses religiosos, aos olhos desses fariseus hipócritas, né? Não tinha valia de nada. E quando Jesus começa a contar as parábolas, Jesus vem e atrai essas pessoas, né, a qual esses religiosos nem se aproximavam, né? E é bom que nós temos que fazer o quê? Uma revisão sobre a nossa vida. Será que nós estamos sendo religiosos demais ao nem chegar perto de pessoas nesse estado? Porque Jesus disse que ele veio para os doentes. Ele não veio para os sãos. Os sãos não precisam de médicos, mas sim aqueles que estão doentes, aqueles que estão cansados, aqueles que estão sobrecarregados, né? Então você veja bem que Jesus ele vem contando a história, e contando essas histórias, ele acaba atraindo esses enfermos, atraindo os pobres, samaritanos, mulheres, coletores de impostos, né? E todos eles marginalizados dentro do sistema religioso e social dos judeus. Então, os judeus nesse sistema não chegavam perto dessas pessoas, achavam que só eles tinham a salvação, né? Então vamos lá, a gente pode ver o segundo é o filho mais novo, né? O segundo contexto desse histórico é o filho mais novo, né? O pedido do filho foi um pedido que surpreendeu seu pai, né? Porque o pedido do filho parte, né, do coração do pai, né? Por que parte esse coração? Porque o pedido do filho vem partindo, dilacerando, deixando o coração do pai totalmente fragilizado, né? Porque a única preocupação desse filho era com a propriedade. Ele não tinha outra preocupação. Sabe, hoje eu fico olhando na geração de hoje. A geração desses filhos de hoje também não culpo totalmente 100% os filhos, porque filhos, eles se espelham em seus pais, né? Não é o caso aqui do filho pródigo, não sabemos, né? Mas o pedido que ele fez partiu o coração de seu pai, né? Deixou seu pai arrasado, deixou seu pai ali triste, por saber que tudo que ele fez e tudo que ele fazia pelos seus filhos, o filho tinha somente uma preocupação. Preocupava com a propriedade, né? E a reação do pai, né, ao receber esse pedido? Como será que foi? Como será que agiu? O pai ele poderia ter o que? Negado o pedido, não é verdade? O pai poderia ter o que? Obrigado seu filho a ficar.
Pois ele tem a autoridade sobre a sua casa. Ele poderia ter falado para o seu filho assim: não, eu quero você permanecendo aqui. Eu não vou dar parte da propriedade, da herança, nada. Eu vou querer que você, insisto, e obrigo você a ficar, né? Mas, do que isso adiantaria? Né? A Bíblia fala que não é nem por força e nem por violência. Mas também ela fala que nós temos que ter sabedoria e discernimento em tudo que nós vamos fazer, em tudo que nós faremos, e tudo, em tudo, em tudo. Sabedoria, né? O seu filho já estava o quê? Emocionalmente distante. O filho tinha tudo dentro da sua casa. O pai era um pai amoroso, um pai que cuidava, um pai que estava sempre ao lado do filho, mas o filho já estava distante já há algum tempo. O filho já não estava mais ali, presente em espírito, presente em verdade. O filho já estava com seu pensamento já calcificado, com seu pensamento já lá fora, querendo conhecer o mundo, querendo conhecer essas coisas que o mundo traz. E de verdade, o mundo tem atrações muito boas aos olhos dos homens. E a palavra diz que há caminho aos olhos dos homens que parece bom, mas que no final é o abismo. Por isso que existem muitos que estão saindo da casa do Pai e morrendo espiritualmente. E muitas das vezes humanamente também é ceifado, né? Então, emocionalmente falando aqui, né, o filho já estava aqui distante, né? O filho ele vai para uma terra bem distante. Ele pega toda a sua herança ali, toda a sua parte e some e viaja para uma terra muito distante, né? Aí o jovem filho, ele faz de sua vida um carnaval, né? Dias alegres, noites deslumbrantes, né? Mas já tinha um encontro marcado com o desastre. É tudo isso que o inimigo quer fazer para com você, para comigo e para com aquelas pessoas que estão ali distante do Senhor. Então você veja bem que esse jovem, ele faz a sua vida um grande carnaval, né? Por que ele faz um grande carnaval? Com toda a herança que ele pegou da parte dele, ele vai lá, ele faz amigos, ele tem os dias e noites alegres, deslumbrante, um divertimento, cheio de pessoas ao seu redor. Mas ele já tinha um encontro marcado com o desastre. Tudo aquilo que ele estava ali, né, maravilhado, se maravilhando, vendo coisas gostosas, maravilhosas em sua vida, porque tinha dinheiro, as pessoas ali se encostavam, as pessoas faziam amizade, as pessoas estavam sempre ali ao seu lado. Enquanto ele tinha o quê? Dinheiro, saúde, né? Ele tinha amigos. Então ele já tinha um encontro marcado. E ali ele sofreu muitas e muitas adversidades na sua vida. Você entende? Por não ter sabedoria. Ele tinha tudo dentro da casa do pai. Tinha tudo ali. E a gente vendo a história aqui, né, no versículo 11 ele fala, Jesus continuou, um homem tinha 2 filhos. O filho mais jovem disse ao pai, quero minha parte da herança. E o pai dividiu os seus bens entre os filhos. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo o que tinha por viver de forma desregrada. Olha aí, é tudo isso que nós acabamos de, de falar, né? O filho pega, né?
arruma suas coisas, muda para uma terra distante e ali ele desperdiça tudo o que tinha por viver uma vida desregrada. Você entende? Ele já estava vivendo já distante dentro de sua própria casa, por estar já fomentado as suas ideias, né, sobre o que ele iria fazer lá fora, como que ele iria viver, como que ele iria estar. E a Bíblia aqui no versículo 13, né, está dizendo: alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo o que tinha por viver de forma desregrada. E eu e você, irmãos, nós estamos dentro da casa do Pai, estamos ali tendo uma vida plena, quer queira, quer não, estamos ali buscando o amor de nosso Senhor, mas muitas das vezes nós queremos pegar tudo e sair para conhecer o mundo. E o mundo não tem nada atrativo. Não tem nada que possa nos edificar. Mas o mundo ele mostra coisas assim que para os nossos olhos, a nossa carne é agradável, é aprazível. E é tudo engano, irmãos. Tudo engano, né? Então, você veja bem que ele faz a vida dele um grande carnaval. Continuando no versículo 14, ele fala: quando o seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra e ele começou a passar necessidade. Olha aí, dentro da casa do pai, ele tinha tudo. Ele tinha roupa, tinha alimento, tinha servos ali para servi-lo a todo momento, né? Mas ele resolveu jogar tudo para o alto. Ele fez a sua vida um grande carnaval. Ele fez a sua vida dias alegres. Ele fez a sua vida noites deslumbrantes. Mas ele não percebeu que ali ele já tinha já um encontro marcado com a frustração, com o desastre, com a perda. Ele já tinha ali as coisas negativas em sua vida, né? Então, quando o seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra e ele começou a passar necessidade. Convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo, e esse homem mandou a seus campos para cuidar de porcos. Olha aí, cuidar de porcos, irmãos. A Bíblia diz que o porco é um animal imundo. O judeu jamais poderia encostar de um animal desse. E de repente, ele se vê o quê? Alimentando os porcos. Alimentando. Irmãos, é terrível quando um cristão sai da casa do Pai. Quando um cristão, ele acha que não está bom dentro da casa do Pai. Quando um cristão vê que as diversidades dentro da casa do Pai está cada dia mais aumentando, e ele não vê alternativa a não ser sair, sabe? Mas sempre há uma escolha. Sempre que você estiver sendo afrontado, a Bíblia nos ensina a orar um pelos outros. O inimigo, ele não está feliz. O inimigo não está contente, porque você está crescendo cada dia mais dentro do ministério do Evangelho de Deus. Se Deus levantou você dentro de sua igreja para ser algo, se Deus levantou você dentro da igreja para levar o Evangelho, vença as diversidades através da oração, porque Jesus, ele falou: eu venci o mundo. Tenha fé. E eu digo mais, ele ainda falou assim, ó: eu sou contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Não temas. Você entende? Mas muitas das vezes eu quero pegar tudo que é meu e quero sair para o mundo, conhecer o mundo. Irmãos, e nós conhecemos testemunhos fortes de pessoas que um dia estiveram dentro da casa do Pai, saíram da casa do Pai e foram ter uma vida desregrada, uma vida totalmente insana. E quando retorna para a casa do Pai, retorna machucado, ferido,
E o inimigo atacando cada vez mais a sua mente. Mas Deus, ele vem, ele limpa de novo. Ele coloca as vestes novas. Ele coloca as sandálias novas, o anel no dedo. Você entende? Aí vem o retorno, irmãos. Vem o retorno do filho, né? O dinheiro dele acaba. No versículo 16 ele fala assim: embora quisesse saciar a fome com as vargens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. Ele tinha tudo dentro da casa do pai. Se sujeitou a trabalhar para um fazendeiro, alimentando os porcos. Olha a situação desse filho. Olha a situação do cristão quando sai da casa do pai. Tem tudo dentro da casa do pai. E lá no mundo ele se sujeita às coisas insanas. Tudo aquilo que Deus fala para não fazer, ele começa a fazer. Sabe? Você vê cristãos que saem da igreja e de repente volta a beber, volta a fumar, volta as lascívias, volta a prostituição, do adultério, de todas essas coisas ruins, irmãos. Sabe? É isso que o inimigo quer para você. Agora, o que Deus te quer para você é o retorno bem sucedido. Porque a distância que o jovem estava, ele se lembra de seu pai, o seu amor, a sua bondade, né? E quando ele começa a pensar essas coisas, começa a emergir a sua mente, sabe? Na sua mente começa a vir fragmentos de memórias, vem a lembrança. E assim com o cristão quando sai da igreja. Quando ele se entrega ao mundo, quando ele se entrega a essas coisas ruins que o inimigo coloca, o Espírito Santo de Deus ainda começa a mostrar os fragmentos daquele amor, da onde ele saiu. Eu e você, irmãos, venha ser forte e corajoso como o Senhor fala. Que eu e você, nós possamos buscar cada vez mais, que nós possamos ter entendimento, para que a gente possa realmente ficar firme. Quando o jovem começa a ter essas lembranças, quando a sua mente começa a ver esses fragmentos de memória, esta é a base da sua iniciativa de retorno às memórias do Pai. E hoje eu quero falar para você que está distante da igreja. Eu quero falar para você que está distante da casa do Pai. Não importa o que você estiver passando aí fora, retorne. Não importa que quando você retornar, seus irmãos vão olhar para você com cara feia, com cara de ó, né? Fazer julgamentos, não importa, mas retorne para a casa do Pai antes que seja tarde. Para de sofrer, para de comer as migalhas que o inimigo tem colocado. Para de tocar nas coisas imundas que Deus tem reprovado. E volte para a casa do Pai. O Pai quer pegar você no colo. E aí digo novamente, eu estou falando para você que está fora da igreja. E para você que está dentro da igreja, mas vive como filho pródigo, retorne ao Pai. Limpa teu coração de verdade. Não empurre as coisas com a barriga. Deixe o Espírito Santo de Deus continuar te guiando, continuar falando com você para que você venha ter transformação. Deixe os fragmentos da lembrança de Deus em seu coração, para que você possa ter uma vida plena, para que você possa ter uma vida diante do Espírito Santo de Deus. Aliás, eu quero te dizer, aliás, eu quero dizer a você, volte. Deus, Ele te ama. Deus é o teu Criador. Retorne. Retorne. Antes que seja tarde. Então as memórias do Pai foi a base, irmãos. A base.
para a iniciativa do seu retorno. E muitas das vezes você já tem algum tempo que está fora da casa do Pai, mas tem esses fragmentos, tem as lembranças de quando você confraternizava com seus irmãos, tem as lembranças de como Deus tem feito tantas maravilhas em sua vida. E o Pai te chama nessa manhã. Retorne, meu irmão. Você não tem nada a perder, sabe? Quando nós começamos a entrar numa degradação do pecado, nós não enxergamos porque nós fomentamos em nossa mente uma verdade. E o coração começa a se tornar duro. E nós não conseguimos enxergar, não conseguimos ouvir o que o Espírito Santo de Deus está nos dizendo. Mas quando começa a passar as labutas, quando começa a passar essas tormentas em nossa vida, os fragmentos do amor de Deus em nossa memória começa a vir através das lembranças de tudo aquilo que eu passei ao lado do meu pai, ao lado de meus irmãos. Aí começa a ter uma base para o meu retorno. E muitas das vezes não é fácil retornar. E quando o filho pródigo retorna, né? Aí vem o encontro, irmãos. No versículo 17 ele diz assim, quando finalmente caiu em si, disse, até os empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. Vou retornar à casa de meu pai e dizer, pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. Por favor, trate-me como seu empregado. Olha aí. Ele caiu em si. Ele começou a ter lembranças que ele tinha tudo. Ele começou a ter lembranças que ele vivia bem. Aí ele vem e ele fala, quando finalmente caiu em si, até os empregados de meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome. Para você que está fora da casa do pai, irmãos, até quando você vai ficar com fome? Até quando você vai ficar com sede? E eu não falo somente das coisas materiais. Até quando você vai ficar com essa sede, com essa fome espiritual? Até quando você vai ficar com essa fome espiritual? Esse desejo, sabe, de se alimentar. E o inimigo tem te acorrentado. O inimigo tem tirado a tua paz. E a parábola continua, né? E ainda ele fala, até os empregados de meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome. Aí ele diz, vou retornar, no versículo 18, à casa de meu pai e dizer, pai, pequei contra o céu, contra o Senhor. Versículo 19, e não sou mais digno de ser chamado de seu filho. Por favor, trate-me como seu empregado. Será que o pai fez tudo isso que ele pediu? Então o pai vê o filho à distância. Irmãos, aqui está um pai que não apenas deseja receber o filho, mas esperava por ele. E Deus está esperando você. Deus está esperando o seu retorno. Irmãos, retorne antes que seja tarde. A palavra do Senhor, o Evangelho do Senhor está sendo dito em todas as esquinas. Basta você ouvir, buscar o entendimento, o discernimento, se aprofundar, entender que o Pai, Ele sempre te amou. Entender que o Pai, Ele não apenas deseja te receber de volta, mas Ele espera por você de braços abertos.
Ele espera você de braços abertos, para que você tenha um bom retorno, para que você não olhe para a sua esquerda, para a sua direita, mas olhe para o centro e prossiga. Deus chama você nessa manhã. Deus quer e deseja estar com você nessa manhã. Quebra, minha irmã, quebra, meu irmão, todo orgulho, toda soberba. Quebra todas as ciladas de Satanás em sua vida. Lembra de Ezequiel? Diz, seja forte. Deus fala com ele, seja forte, corajoso. Tem até uma música. Forte, corajosos, nós seremos, se estivermos sempre a teu lado. Se eu estou ao lado do Pai, eu sempre vou ser forte, sempre vou ser corajoso. Você entende? Aí nós temos também aqui no versículo 20, que ele diz, então voltou para a casa de seu pai. Quando ele ainda estava longe, seu pai o viu. Cheio de compaixão, correu para o filho, o abraçou e o beijou. O filho disse, pai, pequei contra o céu e contra o Senhor e não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, no entanto, disse aos servos, depressa, traga-me a melhor roupa da casa e vistam-me. Coloquem-lhe o anel no dedo e sandália nos pés. Matem um novilho gordo. Faremos um banquete e celebraremos, pois este filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido, foi achado. E começaram a festejar. Olha que lindo. O pai viu o filho à distância. E aí eu posso entender que ali estava um pai que não apenas desejava receber o filho, mas esperava por ele. Você quer mais explicação melhor que essa, irmãos? Deus espera por você. Deus espera por você com roupas limpas, novas, com sandálias, com um anel no dedo, com a restauração em sua vida. Volte. Deixe o Espírito Santo de Deus fazer aquilo que foi prometido para que você venha ter vida. Aí nós temos também o filho mais velho, irmãos. Né? O filho mais velho, então ele entra em cena. O filho mais velho começa a mostrar as suas intenções. Né? O irmão mais velho se irou e não quis entrar. Olha aí. Muitas das vezes, quando o filho retorna para a casa do pai, aqueles que estão dentro da casa do pai se revoltam, começam a discutir um com o outro, mas não enxerga o agir, o trabalhar de Deus na vida desse irmão que esteve perdido. Irmãos, embora o caráter do filho mais velho fique exposto apenas no final da história, alguns traços já podem ser percebidos nas entrelinhas da narrativa. Por quê? Ele é mencionado 2 vezes na abertura da cena. No versículo 11, ele fala, Jesus continuou, um homem tinha 2 filhos. Certo? Ele é mencionado
em algumas entrelinhas. Ele é mencionado 2 vezes. A primeira na abertura da cena, no versículo 11, onde informa que o pai tinha 2 filhos, como eu acabei de ler. E no versículo 2, quando o pai divide a herança. Versículo 12, ele diz assim: o filho mais jovem disse ao pai: quero minha parte da herança. E o pai dividiu seus bens entre os filhos. O verdadeiro caráter, irmãos. Muitas das vezes o filho retorna à casa do pai, todo cheio de arrependimento, todo cheio de vontade de fazer o que é certo. Mas muitas das vezes o filho mais velho estão dentro da igreja, enciumados, e muitas das vezes não desejando o retorno. Mas vamos ver o verdadeiro caráter. O filho mais novo estava perdido em uma terra bem distante, enquanto o mais velho estava perdido dentro de casa. Então o filho sai da casa do pai, ou seja, sai da igreja, fica totalmente perdido em uma terra distante, sofrendo. Enquanto isso, os que estão dentro da igreja estão perdidos dentro da igreja, perdido por trás da fortaleza de sua religião, perdido por trás da sua fortaleza da hipocrisia, da injustiça. Deixa eu me corrigir, da justiça própria. Né? Então, muitos estão dentro da igreja perdido mesmo. Perdido por trás da fortaleza de sua religião, de sua hipocrisia, de sua justiça própria, irmãos. Interiormente, porém, ele estava tão distante quanto o irmão. E sua condição talvez seja o que pior, uma vez que ele não tenha consciência dela. Muitos estão dentro da igreja dessa forma, como o filho mais velho. Talvez seja realmente pior do que tudo que o filho mais novo fez. Né? Uma vez que ele não tem consciência dela, não tem consciência da indignação, da tristeza que estava dentro dele. Volte para a casa do Pai. Jesus chama você nessa manhã. Jesus, ele deseja que você retorne como você está. Ele é amor. E voltando aqui para a leitura, no versículo 20, ele diz: então voltou para a casa de seu pai. Quando ele ainda estava longe, seu pai o viu, com compaixão. Já li 22. O pai, no entanto, disse aos servos: depressa, tal. Né? Eles começaram a festejar. No versículo 25, irmãos. Enquanto isso, o filho mais velho trabalhava no campo. Na volta para casa, ouviu música e dança. E perguntou a um dos servos o que estava acontecendo. O servo respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou um novilho gordo, pois ele voltou são e salvo. 28. O irmão mais velho se irou e não quis entrar. O pai saiu e insistiu com o filho, mas ele respondeu: todos esses anos tenho trabalhado como um escravo para o Senhor e nunca me recusei a obedecer às suas ordens. E o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para eu festejar com os meus amigos. A indignação
desse irmão mais velho. Muitas das vezes dentro da igreja é assim. O irmão retorna. E aqueles que ficaram, os irmãos mais velhos que ficaram, ficam indignados. Ficam indignados com as coisas. Mas não sente, não vejo o fluir do Espírito Santo a trabalhar na vida de cada um. O filho mais velho não se interessa por aquilo que está no coração do seu pai. A sua preocupação centraliza nele próprio. Um filho era relacionamento normal. Um filho em relacionamento normal com sua família entraria imediatamente em casa ansioso por juntar-se à celebração, qualquer que fosse a razão. Agora você entende o porquê que é difícil, irmãos. Um filho, quando sai da casa do pai, retornar. Mas quando esse filho que sai da casa do pai, ele retorna, começa a enxergar as diversidades e começa a enxergar Jesus em sua vida, ele vence todos os filhos mais velhos. Porque o filho mais velho, ele não se interessa por aquilo que está no coração do seu pai. O seu pai estava ali, feliz, porque o seu filho mais novo retorna, sã e salvo. E decide fazer uma festa em celebração a esse retorno. E o filho mais velho deixa o ciúme entrar, o filho mais velho deixa as imundícias de Satanás dirigir seu coração. E ele não se interessa por aquilo que está no coração do seu pai, porque a sua preocupação se centraliza nele próprio, centraliza naquilo que ele quer para ele, a intenção dele. Isso me leva a pensar que ele estava mais perdido do que o seu irmão mais novo. Estava perdido dentro de sua própria casa. Porque, irmãos, um filho em um relacionamento normal com a sua família entraria imediatamente dentro de casa, ansioso por juntar-se à celebração, qualquer que fosse a razão. Olha, meu irmão voltou. Nossa, que alegria, que felicidade. Vamos junto comungar, vamos junto adorar o Senhor, vamos juntos ser felizes, vamos juntos preparar-nos para a chegada do nosso Senhor Jesus. Mas muitas das vezes não é assim, irmãos. E conhecemos muita gente que está cego. A palavra de Deus diz em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Eu até vou ler lá para mim não errar essa. Eu sei o texto, eu sei o versículo, mas eu não quero falar com as minhas próprias palavras. 2 Coríntios, capítulo 4, né, que vai falar do príncipe desse século. Aqui, ó. 4. 2 Coríntios, capítulo 4, versos 4. O Deus desse mundo cegou a mente dos que não creem, para que não consigam ver a luz das boas novas, não entendendo esta mensagem a respeito da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Você entende? Muitos estão dentro dessa igreja, dentro da igreja, nessa condição, irmãos. O irmão mais velho retornou à casa do Senhor. O irmão mais velho chegou arrependido, chegou ali pedindo para o pai tratar ele como os seus escravos. O irmão mais velho chegou cheio de arrependimento. O irmão mais novo, aliás, né? Mas o irmão mais velho, ele não se preocupava com o que estava no coração de seu pai. Muitas das vezes, aqueles que estão dentro da igreja não estão preocupados com o que Deus tem no coração em relação àquele que saiu, aquele que deixou a casa do Senhor. Muitas das vezes, aqueles irmãos mais velhos que estão dentro da igreja não se preocupam
com o que está no coração de Deus, mas se preocupa somente com as coisas que estão em seu coração. Você entende que muitos estão perdidos dentro da casa de Deus? Estou falando para você, irmãos, que está fora da igreja. E também para você que está dentro da igreja, mas está como esse irmão mais velho. Está como esse irmão mais velho que centraliza tudo dentro de si próprio, o que deseja. Aí vem o perdão do Pai, irmãos. Vem o perdão do Pai. Deus, ele é rico em misericórdia, galardoador em seu perdão. Sabe? Então o irmão mais velho se irou e não quis entrar. O pai saiu e insistiu com o filho. Mas ele respondeu: todos esses anos tenho trabalhado como um escravo para o Senhor e nunca me recusei a obedecer às suas ordens. Qual é a intenção, irmãos? E o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para eu festejar com meus irmãos, com os meus amigos. Mas quando esse seu filho volta depois de ter desperdiçado o seu dinheiro com prostitutas, o Senhor comemora matando o novilho. Agora você entende que o filho mais velho fala. Então dentro do seu coração tinha o mesmo desejo que o filho mais novo teve. Só que o filho mais novo, seu irmão mais novo, ele saiu para o mundo. E ele ali ficou com seu pai guardando, remoendo. E muitos dentro da igreja estão assim, enquanto olha para aquele irmão que saiu da igreja, fica ali remoendo, deseja fazer as mesmas coisas que o irmão mais novo fez, mas não tem coragem. Vive cinicamente, vive com seu coração podre, cheio de maldição. Aí o filho mais novo volta. Ele retorna e é recebido com grande amor. Aí começa a sair do filho mais velho esse caráter, desse irmão que ficou dentro da igreja, começa a exalar o caráter de Lúcifer, de Satanás em sua vida. Irmãos, essa parábola, ela nos convida a entender o grande amor do Pai. Você entende? E aqui, irmãos, os convidados esperavam que uma violenta reação paterna. Esperava que o pai ia pegar e fazer isso e fazer aquilo, não. E pela segunda vez no dia, o pai se humilha. E a sua resposta, ela explode em profundo amor. Deus não é um Deus violento. Deus é um Deus de amor. Ao contrário do inimigo, desses deuses lá fora. Esses deuses que pedem para os seus seguidores se martirizar, se desmantelar, né? Se desfigurar. Em prol aqui. Enquanto o nosso Deus, o nosso verdadeiro Pai, nos pede sua atenção, sua adoração, seu coração, nos pede 100% de sua íntima relação. Você entende? O que eu e você estamos fazendo com esse amor que Deus tem nos dado? Então, os convidados ali, quando viu toda aquela situação, o filho mais velho conversando com o pai, o filho mais velho falando, fica imaginando aqui o filho mais velho ali gritando com o pai. Eu fico imaginando ali, né? E o povo esperava uma violenta reação paterna, né? Uma violenta reação do seu pai, né? Mas pela segunda vez no dia, o pai se humilha e a sua resposta explode em profundo amor, irmãos. Aí, para terminar, o filho mais novo, que estava fora, ele termina dentro da casa do pai. E o mais velho, que pretendia estar dentro, permanece fora.
Então, irmãos, quando aquele filho retorna para a igreja, onde ele estava fora, onde ele estava perdido, onde ele estava sofrendo, ele termina dentro da casa do pai, de um pai cheio de amor, de um pai cheio de misericórdia, de um pai transformador de vida, um pai que coloca seu filho no lugar onde ele deseja. Enquanto isso, aqueles que ficaram, seja o filho mais velho, que pretendia estar dentro da igreja, ele permanece fora. Aqueles que ficaram dentro da igreja, estão dentro da igreja, mas o seu coração está totalmente fora da igreja. É por isso que não cresce, por isso que não tem prosperidade espiritual, não tem prosperidade material, não tem prosperidade em nada que faz. Se torna um tolo dentro da casa do pai. Enquanto o filho que estava perdido foi encontrado, está vivendo na plenitude do amor de Deus. E não basta apenas estar na casa do pai, irmãos. Mas precisamos o quê? Vivermos como filhos. Precisamos viver como os legítimos filhos de Deus. Todos nós somos filhos pródigos. Todos nós somos filhos que muitas das vezes quer viver no mundo. Mas agora preste atenção no que eu vou te dizer. O Pai, o nosso Pai, está aguardando cada um de nós voltarmos para casa. Então, nessa manhã, eu convido você, volte para a casa do Pai, irmãos. Volte para a casa do Pai. Volte. Ele está te esperando. Ele quer te colocar vestes novas. Ele quer te colocar sapato novo. Ele quer colocar um anel em seu dedo. Ele quer deixar você vivendo dentro de sua casa como um príncipe que você é. Oh, Senhor maravilhoso. Deus é maravilhoso, irmãos. Sabe? Deus é tremendo. O Pai está aguardando cada um de nós voltarmos para casa, irmãos. Você prefere terminar a sua história como filho mais velho, longe de casa? Ou como filho mais novo, perto do Pai? Fique aí, ao seu critério. São as verdades que libertam, irmãos. Quando eu abro o meu coração, Então o irmão mais velho se irou e não quis entrar, e o pai saiu e insistiu com o filho. Mas ele respondeu: todos esses anos tenho trabalhado como um escravo para o Senhor, e nunca me recusei a obedecer às suas ordens. E o Senhor nunca me deu nem mesmo cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando esse seu filho volta, depois de desperdiçar o seu dinheiro com prostitutas, o Senhor comemora matando um novilho. O pai lhe respondeu: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. Mas tínhamos de comemorar esse dia feliz, pois seu irmão estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Amém? Que Deus continue abençoando você, a sua casa e toda a sua família. Quero mandar aí um bom dia para o nosso irmão Vanderlei Marino. Meu irmão, Deus abençoe sua vida plenamente, viu?
Eu gosto muito de você, meu irmão. A gente tem algumas histórias aí nas nossas infâncias, né? E para todos que estão ouvindo, um grande abraço também e que nós possamos a meditar, tá bom? A meditar, sim. Lembre-se que está escrito que não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Amém? Eu estou muito feliz, né? Porque Deus me deu a dádiva de mais uma vez ser pai, né? E eu acredito que entre domingo, acho que até terça-feira minha filha está nascendo, tá bom? A minha filha se chama Zoe, né? E, e assim que ela nascer, eu quero contar um testemunho maravilhoso, né, sobre a Zoe. Viu? Vamos orar? Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador do céu, da terra e tudo que nela há. Senhor, obrigado por tudo. Obrigado porque o Senhor nos dá a oportunidade sempre de falar da tua santa palavra. Que essa palavra, Senhor, seja como uma espada de dois gumes, tirando o mal e colocando o bem, cicatrizando o bem maravilhoso que o Senhor faz. Que nós possamos meditar e possamos aprofundar cada vez mais em tua palavra. Que nós possamos retornar à casa do Pai, porque o Pai nos ama e deseja que nós cresçamos juntos em espírito e em verdade. Peço que o Senhor continue abençoando as famílias. Em nome de Jesus. Amém. 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 Que Deus seja louvado, meus irmãos. Que eu e você possa realmente ter um bom retorno. Que eu e você possa entender essa parábola e realmente entender que o nosso Pai é um Pai amoroso, um Pai que está nos esperando para nos colocarmos no lugar onde Ele sonhou. Fiquem com Deus, um excelente sábado para você e para todos. Quero mandar um abraço também para o meu irmão Ricardo. Um abraço para ele, um abraço para sua esposa, Sueli e toda a sua família. Tá? Tenha um bom sábado e até um outro dia, se assim Deus o permitir, com mais uma reflexão, mais uma mensagem e verdades que liberta, né? Por que eu digo verdades que liberta? Essa verdade, quando nós começamos a buscar, começamos a querer entender, ela vai nos libertando de todas as amarras que o inimigo tem colocado. Fiquem com Deus, uma ótima manhã.